Se você encontrou, diga amém. Tito, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a Escritura. Tu, porém, fala o que convém à sã. Vamos repetir? 1, 2, 3. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você pode dizer amém, meu irmão? Tome assento, por favor. Escute. A partir de agora, de hoje, dessa ministração, eu vou falar sobre doutrina para a igreja. O que é doutrina à luz da Bíblia? Hoje eu vou falar para você sobre o que é doutrina, os tipos de doutrina que existem, algumas considerações acerca da doutrina. Semana que vem eu vou falar sobre a diferença entre doutrina e costumes. E na outra semana eu vou falar sobre os textos que as pessoas pegam para defender doutrinas erradas, para defender heresias e até para defender usos e costumes na igreja. Eu vou falar sobre legalismo. Então hoje nós vamos começar falando sobre doutrina. Paulo está dizendo a Tito: fala o que convém à sã doutrina. Se você me entende, diga amém. Paulo está dizendo a Tito: olha, o seu discurso, a sua pregação tem que ser de acordo com a doutrina. Se não estiver de acordo com a doutrina, não é para você falar. Fala o que convém à sã doutrina. E o que é doutrina, pastor? O que é doutrina? Antigamente, em nossa igreja, a gente dizia assim: hoje é culto de doutrina. E aí a gente falava assim: a doutrina da nossa igreja é rígida. E por que a doutrina da igreja é rígida? Ah, porque lá a gente não pode ir para a praia, a gente não pode jogar bola, a gente não pode fazer o cabelo, não pode usar maquiagem, a gente não pode isso, não pode aquilo. Doutrina lá é rígida. Mas a partir desta mensagem de hoje, eu quero mostrar para os irmãos a luz da palavra de Deus. Porque o que vai contar aqui não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que nos ensinaram fora da Bíblia. O que vai contar aqui é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Você está me entendendo, meu irmão? Na igreja tem os liberais e os conservadores. Os conservadores, eles criam uma série de regras e quer que as pessoas sigam aquelas regras. Os liberais não estão muito agarrados àquelas regras, mas às vezes caem no erro de serem tão liberais que terminam esquecendo de verdades fundamentais da palavra de Deus. Então, os extremos são perigosos. Se você está me entendendo, diga amém. Então, a palavra doutrina, é bom lhe dizer que a palavra doutrina vem do latim, doctrina. Essa palavra, na verdade, ela não está no original grego do Novo Testamento. Presta atenção, meu irmão. Eu estou lhe ensinando a palavra de Deus, para depois você não dizer que a igreja não ensina a palavra de Deus. Presta atenção. A palavra vem do latim doctrina,
e ela significa ensinamento, significa ensino. Ela não está no original grego. Ela entrou na Bíblia por causa da tradução de São Jerônimo, a tradução que é chamada de Vulgata, que vem da palavra vulgar. E essa palavra, essa tradução é chamada, que é a tradução do Novo Testamento do grego para o latim. E ela é chamada de Vulgata porque o latim não era considerado um idioma, uma língua clássica. Era um idioma vulgar, um idioma do povo. Então essa palavra entra na Bíblia por conta da tradução para o latim. A palavra no grego para a doutrina é didáscalos. Essa mesma palavra significa doutor. Por isso a palavra doutor, ela deriva de doutrina. Quais são os tipos de doutrina que existem? A Bíblia mostra para a gente que existem a doutrina dos homens. Marcos capítulo 7, versículos de 6 a 9. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Ele fala o seguinte: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Jesus estava dizendo: vocês inventaram coisas que supostamente são santas, que supostamente são relevantes, em detrimento das coisas de Deus, em detrimento da verdadeira doutrina, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Hoje não é diferente. Muita gente na igreja hoje quer colocar das pessoas aquilo que ela acha que é santidade, que é pureza, que é moralidade, que é moral, desconsiderando o que a palavra de Deus diz. Cria-se um monte de regras. Hoje eu e minha esposa estávamos conversando sobre quando nós éramos adolescentes, jovens na igreja, que na igreja os homens não podiam sentar ao lado das mulheres. Não importa se era casado, você já entrava. Nós tínhamos um porteiro, amigo nosso, que ele dizia, olha, ele usava uma palavra assim até, macho deste lado, fêmea deste lado. Então, por quê? Por causa da pureza, para ninguém ficar passando a mão em ninguém. E aí se colocava isso como uma regra, era quase uma doutrina na igreja. Quando um homem sentava do lado das mulheres, todo mundo olhava para ele. São tradições. Uma tradição do paletó, que eu estou usando hoje aqui. A tradição do paletó veio de onde? Da Europa. Na Europa é fácil usar paletó e gravata. Frio. De onde nossos missionários vieram, mas num Brasil como o nosso, clima tropical, em muitos lugares chegam até 50 graus. Eu estive recentemente em Foz do Iguaçu e estava lá a 43 graus. Passei noites insuportáveis. Mas durante essas noites insuportáveis, eu fui para a igreja de paletó e gravata, porque a Assembleia de Deus usa paletó e gravata, e outras igrejas também. E a gente coloca isso como uma coisa que, se quebrar isso, misericórdia. Missionário nosso, não vou dizer o nome por uma questão ética, porque se eu disser o nome podem descobrir quem foi o pastor que fez isso com ele. O missionário nosso aqui em Salvador foi pregar numa igreja,
Missionário, sabe como é que o missionário sempre chega, né? Sempre chega com a camisa daquele país, sim ou não? Com a roupa daquele país. O missionário chegou, ele é pastor da nossa convenção, e é um homem altamente preparado, um homem culto, e com formação teológica na Inglaterra, um homem altamente preparado. Mas quando ele chegou lá, o pastor disse: não, aqui no púlpito você não pode subir não, que você não está com paletó e gravata. Nesse púlpito aqui só sobe com paletó e gravata. O missionário disse assim: não, eu não estou preocupado com isso não, pastor, eu posso ficar aqui embaixo mesmo. São tradições dos homens que não leva você a nada, que não leva ninguém a nada, que não acrescenta nem diminui. Tem um texto na Bíblia de Colossenses, sim, Colossenses 2, isso mesmo, do 20, leia aí, bem alto, leia que eu vou repetir daqui. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, vamos lá, Colossenses 2, essa tradução aí está um pouco, Colossenses 2, você está com a Bíblia aí na mão, meu irmão? Sim ou não? Vamos lá, leia a Núbia todo aí o texto. Muito bem, olha lá. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas, que não me leu aí. Considerando que você já morreu para as coisas do homem, para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vocês ainda se sujeitam a ordenanças como se vocês pertencessem ainda a esse sistema de valores? Não mais obedeçam a regras como não toques, não proves, não manuseies. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensino meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. São as tradições que a gente cria e coloca sobre as pessoas. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 6 a 9. Vocês encheram o povo de tantas tradições, de tantas coisas dos homens, e não deram ao povo o que o povo realmente precisa, que é a palavra de Deus. Ao invés de seguir os mandamentos, eles seguem a tradição dos homens. Mas a gente vai tratar disso na outra ministração. Tem a doutrina dos hereges. Essas que eu falei são a doutrina dos homens. São as tradições que a gente cria. Agora, a dos hereges são tão danosas quanto estas, ou mais danosas que estas. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, lá está falando da doutrina dos nicolaítas. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Escute, Nicolau foi um diácono justo, uma pessoa. Mas dizem que Nicolau, a esposa de Nicolau, traía ele com vários homens. E aí quando perguntavam a Nicolau por que ele aceitava aquilo, dizem que ele dizia que o que importa não é o corpo
com o corpo você pode fazer o que você quiser. Está me entendendo aí, meu irmão? O que importa é o espírito. Aí surgiu a doutrina dos nicolaítas. E é dessa doutrina que Jesus está falando aqui em Apocalipse, no capítulo 2. São doutrinas dos hereges. São doutrinas que são distorções das verdades fundamentais da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tem a doutrina de demônios. Paulo fala delas em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 2. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E o que são doutrinas de demônios? São todo tipo de ensinamento perverso que distorce a verdade acerca de Cristo e da salvação. São doutrinas de demônios, porque a principal tarefa de Satanás é expor a Cristo, é se levantar contra Cristo, é humilhar a Cristo, é diminuir a pessoa de Cristo. Então toda doutrina de demônios, as doutrinas de demônios têm como finalidade diminuir a pessoa de Jesus, tirar os valores atribuídos a Jesus, que a palavra de Deus diz, distorcer as verdades acerca da salvação eterna. São doutrinas de demônios. Distorcer a verdade sobre a origem do homem, sobre Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós estamos vendo isso sorrateiramente em nossa sociedade. A sociedade agora, há um grupo aí que querem colocar em nossa mente que o ser humano não nasce nem macho e nem fêmea. Se você viu na televisão, na internet, até na prova do Enem, uma certa pedagoga colocou lá que a mulher não nasce mulher. Trocando em miúdos, ela usou, claro, termos acadêmicos, mas numa linguagem simples, a grosso modo, ela queria dizer que é a pessoa que ao longo da sua vida vai definir se ela quer ser homem ou quer ser mulher. É a chamada ideologia de gênero. Então, o menino nasce e você não pode colocar o nome dele nem de João nem de Maria. Ele não tem sexo. Então tem que esperar ele crescer para ele dizer: eu vou ser Maria, então eu vou ser João. E aí, por trás disso, ainda vai que na certidão de nascimento não se pode colocar lá pai e mãe. Quando a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, e a própria ciência comprova que existem os cromossomos masculino e o cromossomos feminino. Aquilo ali define, está no DNA da pessoa, distorcendo verdades acerca do homem, acerca de Deus, acerca de Cristo. A Bíblia chama isso de doutrinas de demônios. A gente vai depois esmiuçar um pouquinho sobre essas questões aqui. Mas também existe a doutrina de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 16. João capítulo 7,
versículo 16. Quem pode ler para mim bem rápido aí, um obreiro aí, com a voz bem... Muito bem, meu irmão, lê aí. João, capítulo 7, versículo... Muito bem. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esta é a doutrina de quem? De Deus. Então tenha cuidado, porque existe doutrina de Deus, existe a doutrina dos homens, e existe a doutrina dos hereges e a doutrina dos demônios. Aleluia. Eu quero, para finalizar essa parte aqui, fazermos algumas considerações acerca da doutrina. Primeiro, precisamos, como igreja, cuidar da sã doutrina, guardar, preservar a sã doutrina. Domingo sábado eu estava em Estela Maris pregando, e eu falei para aquela igreja sobre 4 marcas da igreja de Atos que precisamos resgatar. E uma delas é o ensino da palavra, da doutrina, como ela é, sem efeitos. E eu dizia para aqueles irmãos que a igreja de Atos, ela perseverava na doutrina. E a expressão aqui, perseverar na doutrina, é não abrir mão da doutrina. Aleluia. Não negociar os princípios elementares da palavra de Deus. A igreja precisa guardar, preservar a sã doutrina. Se você me entende, diga amém. Por isso eu quero que você abra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Nós precisamos preservar a sã doutrina. Para preservar a sã doutrina, meus amados, é preciso conhecê-la. E não se pode conhecer a sã doutrina sem amar a palavra de Deus, sem amar a exposição da palavra de Deus. Diga aí, meu filho. Tem cuidado de Deus, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Muito bem, meu irmão. Paulo dizendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se você, Timóteo, guardar a doutrina, preservar a doutrina, ensinar a doutrina, você vai salvar a você mesmo e ainda vai preservar a igreja, vai salvar a igreja. Aleluia. Meus irmãos, nós nos tornamos uma geração emocionalista, uma geração que só se sente tocada, entre aspas, por Deus, através das técnicas emocionalistas dos pregadores. Quando na verdade, o que vai colocar você, o que vai fazer de você um crente forte, um crente vigoroso, um crente saudável, um crente que vai enfrentar qualquer batalha desta vida sem cair, sem se afastar dos caminhos do Senhor, é a doutrina, é a palavra de Deus. Jesus disse assim: ao homem prudente que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, bateram
veio a chuva, os ventos, o rio, bateu contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Então, eu preciso preservar a doutrina, guardar a doutrina. E preservar, guardar aqui, é conhecer a doutrina e praticar a doutrina, viver a doutrina, viver de acordo com essa doutrina. Aleluia. Eu vou terminar com isso. Romanos capítulo 16, versículo 17. Isso aqui é tão sério. Olha o que Paulo vai dizer. Parece que Paulo está sendo radical, mas olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 16, versículo 17. Leia aí, meu irmão. Hã? Olha, Paulo está dizendo: oi, preste atenção naqueles que causam escândalos, que não andam de acordo com a sã doutrina. Desviem-se deles. Paulo está dizendo: olha, a sã doutrina é algo tão sério, deve ser tão levado a sério pela igreja, que aquele que vive na contramão da sã doutrina não é digno nem de ser amigo de vocês. Meu irmão, tem gente que tem uma facilidade para andar com gente que não é obediente à sã doutrina. Você já ouviu isso? Você percebeu isso? Por que você não anda com gente que guarda a doutrina? Por que você não anda de mãos dadas com gente que valoriza aquilo que você deve valorizar? Paulo está dizendo: não anda com essa gente. Aleluia. Não seja parceiro dele, não seja amigo dele. Vamos orar por ele? Vamos. Vamos aconselhá-lo? Vamos. Mas Paulo está dizendo: se desvia dele, não anda com ele, porque ele anda na contramão de Deus. Ele anda na contramão dos ensinamentos da palavra de Deus. E quem anda na contramão dos ensinamentos da palavra de Deus vai ter problema com Deus depois. E se você não quer ter problema com Deus, ande com gente que anda de acordo com a sã doutrina. Aleluia. Vou continuar para a semana. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. São 21h30. Quero que você fique de pé, meu irmão. Nós vamos orar. Sim, meu irmão. O irmão está lembrando ali o texto: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar, queridos. Pai, amém. Aleluia. Vamos orar.
Vamos orar para vivermos de acordo com a sã doutrina. Sim ou não, igreja? Querido Deus, nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos que ela fique gravada na tábua do coração dos amados irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a guardar a tua palavra, a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui. Irmão, eu estou gravando toda segunda-feira uma mensagem. Então eu peço a você que no final não traga avisos, essas coisas, qualquer outra coisa que você tiver para fazer, deixa para o início. Quem quer fechar o vídeo para colocar na internet tudo, evitar também passar por aqui pela frente da câmera, por aqui por trás, essas coisas aqui, tá bom? Tá bom, igreja? Vocês me entendem? Tá bom? Qualquer coisa tem que ser antes da pregação. Qualquer coisa. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like lá, e no lado direito dos nossos vídeos tem um link. Você clica naquele link e vai direto para o nosso canal. E eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos lá nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Compartilhe os nossos vídeos para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Se você me entende, diga amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sua família, desde agora e para sempre. Amém.